Entre todos os personagens da Bíblia, poucos viveram uma dor tão profunda e uma fé tão inabalável quanto Jó. Sua história não é apenas sobre sofrimento, é sobre confiança. É sobre permanecer firme quando tudo ao redor desaba. E é também sobre entender que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, Ele continua no controle. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Jó, lendo passagens da Bíblia e refletindo sobre cada uma. Uma história real, que atravessa séculos e continua ensinando que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. No coração das antigas terras do Oriente, havia um homem chamado Jó. Seu nome atravessou os séculos como sinônimo de paciência, fé e resistência. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era abençoado em todos os aspectos da vida. Possuía 7 filhos e 3 filhas, grandes rebanhos e uma reputação de ser o homem mais respeitado entre todos os que viviam ao Oriente. A história de Jó começa de forma serena, mas em breve se tornaria uma das narrativas mais intensas sobre sofrimento, fé e confiança em Deus. O livro de Jó, capítulo 1, verso 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essas 4 palavras, sincero, reto, temente e desviado do mal, resumem a essência de sua vida. Jó não era perfeito, mas vivia com o coração voltado para Deus. Ele representava um exemplo de fidelidade, mesmo em tempos de prosperidade. O texto segue mostrando que Jó se preocupava com sua família. Após as festas de seus filhos, ele oferecia sacrifícios por cada um, dizendo: Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus em seus corações. Jó era, portanto, um intercessor, um pai que cuidava não apenas do bem-estar material dos seus, mas também do espiritual. Enquanto Jó vivia em paz, algo acontecia no plano espiritual. A Bíblia nos leva ao céu, onde se revela uma cena que Jó jamais imaginaria. Em Jó 1:6 está escrito: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus então pergunta a Satanás de onde vinha, e ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Deus menciona Jó com orgulho, dizendo: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás responde com um desafio: Porventura teme Jó a Deus debalde? Não cercaste de bens, de bênçãos, de prosperidade? Toca, porém, em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Deus, conhecendo a fé do seu servo, permite que Satanás o prove, mas com uma condição: ele não poderia tocar em sua vida. A partir daí, a tranquilidade de Jó começa a se desfazer. Num só dia, mensageiros chegam com notícias devastadoras, um após o outro trazendo perdas inimagináveis. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos mortos, o fogo caiu do céu e destruiu suas ovelhas. Seus camelos foram levados por inimigos. E por fim, o pior: um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos e todos morreram. A sequência dura, e o coração humano quase não pode suportar tanto sofrimento. Mas Jó reage de maneira surpreendente. Em Jó 1, verso 20 e 21, está escrito: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da tragédia, Jó não blasfemou. Ele reconheceu que tudo o que tinha vinha de Deus e que somente ele tinha o poder de dar e tirar. Mas a história não termina aí. Satanás volta diante de Deus e diz: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca, porém, nos ossos dele, e verás se não blasfema de ti na tua face. Deus permite então que Satanás toque no corpo de Jó, mas não em sua vida. E assim Jó é ferido com úlceras terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça.
Ele se senta sobre cinzas e raspa as feridas com um caco de barro. Sua esposa, vendo tudo aquilo, diz: "Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó responde com calma e fé: "Como fala qualquer doida, assim falas. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?" O texto bíblico conclui esse momento dizendo: "Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios." Nesse ponto da narrativa, a fé de Jó é o centro da história. Ele perde tudo, inclusive a saúde, mas mantém seu coração firme. Sua dor é imensa, mas sua fé permanece de pé. Jó não entende o porquê do sofrimento, mas confia em Deus mesmo sem respostas. A partir desse momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm visitá-lo. Ao vê-lo de longe, mal o reconhecem. Choram, rasgam suas roupas e sentam com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, pois viam que sua dor era muito grande. Depois desse tempo, Jó rompe o silêncio e amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele diz: "Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um homem." Jó não amaldiçoa a Deus, mas revela o tamanho de seu sofrimento. Ele questiona o sentido da vida e o motivo de tanta dor. Nesse ponto começa o diálogo entre Jó e seus amigos. Eles acreditam que o sofrimento é sempre consequência do pecado. Para eles, Jó deveria ter feito algo errado para merecer tamanha desgraça. Mas Jó insiste em sua inocência. Ele não entende o motivo de tudo aquilo e pede a Deus que o escute. Esse conflito entre a justiça divina e o sofrimento humano é o coração do livro de Jó. A história mostra que, às vezes, os justos também sofrem, não porque fizeram algo errado, mas porque há propósitos que ultrapassam o entendimento humano. Em Jó 9:2, ele declara: "Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria um homem para com Deus?" Ele reconhece a grandeza de Deus e a pequenez do homem diante dele. Jó deseja respostas, mas também confia na soberania divina. Essa primeira parte da história nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Jó nos mostra que a confiança em Deus não deve existir apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo desaba. Ele nos ensina que é possível adorar mesmo em meio às cinzas. Quantas vezes o ser humano questiona o porquê do sofrimento? Quantas vezes pensamos que, por servirmos a Deus, estamos livres da dor? Jó nos mostra que a fé não é uma barreira contra as provações, mas um escudo durante elas. No silêncio, na perda e na solidão, Jó se mantém fiel. Ele não entende o que acontece, mas sabe em quem confia. E assim se encerra a primeira parte de sua história. A queda de um homem justo, o início de um teste espiritual e a revelação de uma fé que o próprio Deus reconheceu como exemplo para todas as gerações. Durante muitos dias, Jó permanece sentado entre as cinzas, refletindo sobre tudo o que perdeu. Seus amigos estão ali, ao redor, tentando compreender o que havia acontecido. O silêncio dá lugar a longas conversas, diálogos cheios de teologia, emoção e incompreensão. O primeiro a falar é Elifaz, o temanita. Ele observa a dor de Jó e tenta explicar o sofrimento de forma racional. Em Jó 4:7, ele diz: "Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos?" Elifaz acredita que a justiça de Deus é inflexível. Para ele, se Jó sofre, é porque algo fez de errado. Ele até tenta ser gentil, lembrando que Jó já ajudou muitos a se manterem firmes na fé, mas termina sua fala dizendo que o sofrimento é resultado do pecado. Elifaz ainda diz em Jó 5:17: "Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso." Jó ouve em silêncio, mas dentro de si sente que seus amigos não compreendem. Ele sabe que não cometeu nenhum pecado que justificasse tamanha desgraça. Ele responde com tristeza, dizendo, em Jó 6:8, "Quem me dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse agradável a Deus esmagar-me, soltar sua mão e acabar comigo."
Essas palavras revelam um homem profundamente ferido que não vê sentido em continuar vivendo, mas ainda fala com Deus. Mesmo em desespero, Jó continua se dirigindo ao Senhor. Ele não abandona, apenas clama por respostas. O segundo amigo, Bildade, o suíta, defende a justiça divina com argumentos mais duros. Ele diz em Jó 8:3: perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bildade acredita que os filhos de Jó morreram por causa dos seus pecados. Suas palavras soam frias, mas refletem uma crença comum naquele tempo, de que a dor sempre é consequência de algum erro. Jó responde novamente, e sua resposta é um lamento. Ele se sente injustiçado, confuso e sem entender o motivo do silêncio de Deus. Ele declara em Jó 9:32-33: